do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendeu ao pedido de Flávio Dino e confirmou o julgamento que referenda a decisão sobre a liberação de pagamento de emendas parlamentares. A votação começa hoje mesmo, às 6 horas da tarde, em plenário virtual. Os ministros têm até às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de dezembro para votar. Gustavo Segré, então essa liberação, a volta da liberação das emendas, né? A Janaína é quem trouxe esse destaque mais cedo para a gente, falou, né, de um despacho com detalhamento rígido ali, cheio de critérios, várias ressalvas, são praticamente 5 ou 6 emendas, né, específicas, emendas da saúde, enfim, das ONGs, uma série de emendas, cada uma com seus critérios, mas depois ali de 4 meses suspensas por ele mesmo, né? Esse montante vai voltar a ser liberado para que os parlamentares, então, possam levar suas bases eleitorais. Foi uma pausa estratégica, política? Na sua visão, o que foi que aconteceu? Para mim foi uma tentativa do Poder Executivo, através do Poder Judiciário, do STF, de limitar as emendas do Congresso. E quando a gente observa isso, nós vemos que foi negociada uma solução entre o Poder Executivo e o Legislativo, com a participação do ministro Flávio Dino, em que eram colocadas 14 pontos que precisavam ser melhorados. Na lei que foi aprovada pelo Senado, desses 14 pontos, só 3 eram atendidos, sendo que 2 já eram atendidos antes. Então a dúvida é, para que foi feita uma negociação em que surgiu uma lei que não atendeu às expectativas nem aos pedidos do ministro Flávio Dino? Dá a sensação de que o objetivo era breca as emendas, vamos negociar. E aí aparece um jabuti no meio desse novo arcabouço fiscal que deverá ser votado, em que coloca limitações para o aumento dessas emendas, que poderia ser através do orçamento do Poder Executivo, de arrecadação e de outra metodologia que, sendo a menor, era o ajuste que poderia ter essas emendas. As emendas, por outro lado, são direcionadas a prioridade para a saúde, obras inacabadas. Então, me fez lembrar na época que Henry Ford colocou a fabricação em série dos carros e, para facilitar, falava: podem ser de qualquer cor, desde que seja preto. É mais ou menos isso. Ou seja, as emendas foram colocadas, foi afunilando, o Congresso está tentando se defender, mas uma coisa fica clara: não tinha nenhuma transparência e não garante que a partir de agora vai ter transparência. De fato, o ministro Dino afirmou que tem muitas dessas auditorias que não conseguem colocar quem mandou, para onde, que valor e para que foi usado. Ora, alguém assinou essa transferência. Essa pessoa que assinou não sabia para onde estava mandando e o próprio Flávio Dino mandou. São bilhões. Então nós estamos falando de transparência, que não foi obtida e mesmo assim agora é liberada. Tem alguma coisa aí que não está fechando. E aí, Piperno, como que você interpreta essa liberação das emendas agora? Né? Uma vez ele suspende, depois volta atrás. Ele quer, de alguma forma, garantir apoio do Congresso? Eu acho que a liberação agora é o Papai Noel dos parlamentares. De qualquer forma, é claro que esse novo projeto melhora um pouquinho, longe do ideal ainda, mas melhora um pouco a questão da rastreabilidade e à medida em que apresenta alguns sinais a mais de transparência, deixa, por outro lado, uma parte da nação perplexa, porque, veja, esse projeto prevê, então, que, puxa vida, as emendas de comissão, elas terão que, obrigatoriamente, ir para uma conta bancária que tenha publicidade. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, mas espera lá, então não se sabia, mas nem ao menos para que conta ia, né? Que coisa absurda. Ou seja, o dinheiro efetivamente caía numa espécie de triângulo das Bermudas, né? E desaparecia. Isso é uma coisa absurda, né? Então, e outra coisa que me chamou a atenção foi que o ministro apresentou um cálculo aí que de 2019 até agora, essas emendas aí somaram mais de 180 bilhões de reais. Ele está falando de um volume, veja, é maior do que a dívida que o Estado de Minas Gerais negocia com a União.
Olha o tamanho da bolada que é esse negócio, que os nossos parlamentares puderam manobrar aí livremente, né, a seu bel prazer. Então, eu acho que muita coisa tem que ser aperfeiçoada nisso. Agora, eu espero, tomara que o ministro não tenha esquecido de uma exigência que ele fez há alguns dias aí, de exigir o rastreamento de todos os recursos das emendas de comissão que foram liberados aí nesses últimos anos. Foi a crítica que ele fez, né? A Janaína trouxe, falando que não foi apresentada as informações completas. E cadê essas informações, então, né? Tomara que ele continue exigindo que alguma coisa saia disso, porque não pode esquecer, veja, se o ministro exigiu, se isso não apareceu até agora, é sinal que algo muito suspeito foi feito. E mesmo assim foi liberado as emendas. Então, não tinha transparência. Agora pode ter, mas da anterior não temos. São bilhões e ninguém sabe quem mandou e onde mandou. Isso é passível de corrupção. Cadê o Tribunal de Contas da União? Cadê a AGU? Cadê o próprio ministro dizendo não, até não trazerem essas auditorias, não sai nada. Então, por isso parece mais político. Mas agora você tocou num ponto fundamental. Eu nem acho, Segre, que assim, tenha que brecar agora se não aparecer o que tem lá atrás. Mas isso dá para a gente discutir. Agora, você tocou, para mim, na sigla mágica disso aí, Tribunal de Contas da União. E, na verdade, é também um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Então, ele tem que ser exigido, sim. Ele tem que ajudar a mostrar aí para onde foi essa grana toda. Zé, você também vê nesse sentido, antes de liberar, deveria ter solucionado o problema de onde estavam essas informações que não foram completas, divulgadas anteriormente? Nesse processo, não. E a decisão do ministro Flávio Dino é muito clara nesse sentido, né? Eu li a decisão dele, é muito importante. Ele fala de uma maneira muito dura. Eu vou até citar as palavras dele, né? Que houve ou há crimes em razão esdrúxula desta situação constatada. Então, ele diz que, na decisão dele, de que excetua, né, as outras ações para avaliar o passado. Preciso saber o que vocês fizeram na emenda passada. Ele fala desse valor, né, de quase 200 bilhões de reais em 5 anos. Isso é muito dinheiro. Os deputados movimentaram 200 bilhões de reais em emendas parlamentares. E ali ele mostra claramente que houve falta de transparência. É impossível lidar com dinheiro público sem a transparência. E outra razão, outra palavra que eu achei muito interessante na decisão dele, né, é quando ele fala que é uma situação esdrúxula e o maior desarranjo institucional da vida política do Brasil. E é mesmo. Como é que dinheiro público é liberado de uma forma que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai e nem com que gasta? Isso não pode, isso é impossível. Daqui a pouco, às 6 horas, começa uma sessão virtual convocada pelo presidente do Supremo para analisar isso aí. Ou seja, os ministros todos vão colocar lá no computador o que acham desta decisão. Mas eu tenho informação de que alguns ministros querem porque querem investigar. E Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União, né, uma avaliação total das emendas até agora, pediu a Controladoria Geral da República e a Procuradoria, né, uma avaliação dessa situação. Veja bem que a falta de transparência aí continua, porque as emendas de comissão serão liberadas pelos líderes. E todo mundo aqui sabe, até o tapete verde lá do Congresso sabe, que os líderes não têm essa autonomia para liberar tanto dinheiro assim. Essa autonomia é do presidente da Câmara. E quem pediu ao presidente da Câmara? Ninguém vai saber, né? Então, esse é um assunto complexo. E nessa decisão também o ministro Flávio Dino disse que vai continuar acompanhando para cobrar exatamente esta transparência. Ou seja, esse não é um assunto que morreu. E a definição dos crimes praticados até agora deve ser
é analisado pelo Tribunal de Contas da União, sim, e depois cai no Supremo Tribunal Federal. Nem pode morrer, né, agora, né? No caso, vem também pacote de corte de gastos, caminho aí da reta do fim do ano, do recesso, preciso liberar as emendas, deve facilitar talvez agora os acordos a partir de então, com essa liberação, Zé? Pois é, olha, foi uma festa geral, viu? Porque muitos prefeitos estão dando adeus ali à caneta, né? Termina um mandato agora em dezembro e quer gastar porque quer gastar o dinheiro prometido pelos deputados e senadores. Então, esses prefeitos terão exatamente acesso a isso. Então, está todo mundo preocupado com isso. Mas eu sei que tem parlamentares ali com a cabeça doendo, pensando, e aí? E se for investigar o passado?